Olá, meus irmãos, tudo bem com vocês? Comigo tudo bem, graças ao bom Deus. Aqui é o Tiago, mas vocês também podem me chamar de Teófilo, afinal eu sou amigo de Deus. E você, já é amigo de Deus? Hoje eu quero apresentar uma nova série aqui no canal, chamada Conversas com o Altíssimo, aprendendo com as orações registradas na Bíblia. O meu objetivo com essa série é poder navegar pela palavra de Deus e encontrar algumas orações que podem nos inspirar, que podem nos ensinar como orar, quando orar, por quanto tempo orar, às vezes até um pouco que tipo de palavra usar. E eu quero poder aprender junto com você nessa série a importância. E o título desse vídeo de hoje é a importância de aprendermos a conversar. Afinal, a oração é uma conversa com Deus. E é muito importante a gente desenvolver a nossa linguagem, a nossa intimidade, o nosso amor, as nossas expressões ao falarmos com Deus. Todos nós temos um jeito de conversar com cada pessoa e cada pessoa tem o seu próprio jeito de conversar. Então eu tenho um jeito de conversar com minha esposa, que é muito específico. Eu tenho um jeito de conversar com alguns amigos. Eu tenho um jeito de conversar com um pastor. Eu tenho um jeito de conversar com a minha mãe, que é diferente do jeito de conversar com o meu pai, que é diferente do jeito que eu converso com a minha irmã. Então, cada pessoa tem um jeito com quem a gente conversa e cada pessoa propriamente tem o seu jeito de conversar. E tem um jeito como eu converso com Deus. Tem um jeito como eu clamo a Ele, como eu peço a Ele, como eu agradeço a Ele. E é disso que eu quero conversar nessa série. Sobre como que a gente pode olhar para as pessoas na Bíblia e aprender com as orações que elas fizeram. Aprender como que elas oraram e como que elas tiveram as respostas de Deus. Então é isso que eu quero fazer. E a palavra de Deus em 1 Tessalonicenses 5,17 diz para orarmos sem cessar. E é isso que eu quero viver e eu quero que você também seja inspirado para viver assim também, orando o tempo todo. Eu gosto de um exemplo que o pastor John Piper deu, que a esposa dele sempre reclamava quando eles conversavam por ligação pelo celular, né? E o pastor não desligava o telefone. E ele guardava no bolso e continuava, né, trabalhando. E a esposa estava ali, tipo, ouvindo, né? Porque ele não tinha desligado o telefone. E ele dá esse exemplo porque nós devemos fazer assim com Deus. Não com as pessoas, a gente sempre deve desligar o telefone, mas quando a gente ora, a gente nunca deve desligar a ligação. Deve sempre manter. A gente sempre, por mais que a gente às vezes esteja trabalhando, a gente esteja dirigindo, a gente esteja conversando com outras pessoas, nós devemos sempre estar em oração. Sempre ali com a ligação com Deus, né? Sem desligar, sem deixar na espera, sempre em sintonia com o Senhor. E a palavra de Deus nos apresenta um compilado de conversas de diversas pessoas diferentes, em momentos diferentes da história, durante diferentes situações, em diferentes tons de humor e sobre diferentes assuntos. Por exemplo, nós encontramos Ana orando por um filho, Neemias orando para responder uma pergunta, Jesus orando pelos discípulos,
Davi confessando seu pecado. Nós temos orações mais longas e orações mais curtas. Orações que foram registradas o seu conteúdo, como também orações que só foram citadas. Uma pessoa orou, né? Ou nós temos orações que são de agradecimento ou de confissão de pecados, orações pedindo por um milagre. E o que a gente vê também como cânticos, né? Pessoas exaltando a Deus por uma resposta. Então, possamos nessa série aprender a orar, aprender a ouvir a voz de Deus e aquilo que Ele nos mostra em Sua palavra para poder pôr em prática e poder ter uma conversa mais fluida com Deus. Que Deus não seja aquele estranho com quem a gente até consegue conversar e falar, mas fica meio desconcertado. Não, que a nossa conversa com Deus sempre seja uma conversa gostosa, como com aquele amigo próximo, aquele melhor amigo que a gente consegue falar tão livremente, tão abertamente, e que é tão gostoso conversar, que assim a gente possa conversar com Deus. Falando nisso, vamos orar? Senhor Deus, nos ensina a orar. Nos mostra, Pai, através dos exemplos que encontramos na Tua Palavra, como nós devemos clamar ao Senhor, buscar a Tua face e estar sempre em oração. Nos ensina a não desligar a ligação, mas a estar constantemente orando, constantemente, Pai, em conversa com o Senhor. Ainda que a gente esteja conversando com as pessoas, trabalhando, fazendo o que for, que a gente possa estar sempre, Pai, sempre, a um passo, a uma palavra de começar uma conversa com o Senhor. Que não nos seja difícil, que não nos seja pesado, mas que seja prazeroso, deleitoso e suave conversar com o Senhor, Pai. Nos ensina. Assim eu oro e te agradeço. Em nome de Jesus, amém. Converse constantemente com o Pai. Que Deus lhe abençoe.